Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu falo para aqueles que ainda guardam uma certa margem de discricionarismo para se deixar convencer pelos melhores argumentos, pelas melhores razões, e não por questões político-partidárias, atinentes à lealdade, fidelidade ao governo ou mesmo à oposição. Para começar citando o mestre doutor em Direito de Estado pela PUC, Pedro Estevão Serrano, ele que é um insuspeito professor, quando afirma que tem pelo governo Dilma, como tinha pelo governo Lula, a mais intensa simpatia. Acredito que no balanço geral de políticas públicas estabelecidas por tais governos, a cidadania brasileira saiu vitoriosa, mas não há como deixar sem crítica esta relevantíssima dimensão da gestão administrativa do Estado. A crítica possível à dimensão ética de tais medidas não se baseia em absurdos jornalísticos ou falsas impressões ocasionadas por matérias superficiais e direcionadas politicamente. Trata-se, diz o professor Pedro Serrano, de avaliação sincera e objetiva de um tema que convivi por 25 anos de exercício profissional e vida acadêmica. Muito bem. E cita um livro escrito por Rafael Valim, Augusto Dalpozo e Márcio Camarosano, que elenca os defeitos, as desvirtudes, as falhas e os vícios da RDC. Primeiro, RDC prestigia orçamento sigiloso, viola o princípio da publicidade. Em vez da competitividade, RDC institucionaliza a venda de informações privilegiadas. O valor do orçamento sigiloso se reveste de grande importância na medida em que constitui o teto das propostas acima do qual estará desclassificada a proponente. Mais do que isso, RDC, um modo de disputa aberta, lances para contratos de duração, sobretudo obras e serviços de engenharia. O modo de disputa aberta funciona apenas para objetos de pronta entrega ou serviço de execução imediata. O RDC consagra a lógica nefasta de licitações com lances para contratos de duração, sobretudo obras e serviços de engenharia. Além disso, o RDC nega o dever de planejamento do Estado, faz com que o Estado perca sua soberania na medida em que transfere ao particular a definição do objeto contratual. Mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Desnatura a ideia de licitação, porquanto se compararão coisas distintas. Não há julgamento objetivo no RDC. Existe um risco de sobrepreço como de inexecuibilidade, vez que o Estado não dispõe de parâmetros seguros de avaliação das propostas. Portanto, senhor presidente, é preciso dizer, se a administração pública quer acelerar, façamos a reforma da 8666, mas com racionalidade. O que não se pode admitir é que, em nome da celeridade, nós institucionalizemos a pressa, porque a pressa é diferente da agilidade da celeridade. A pressa é inimiga dos direitos. A pressa faz com que se atropelem garantias constitucionais. Portanto, RDC não é recomendável como medida padrão a contratação de obras públicas, senhor presidente. Alteremos a Lei 8666 para que o Brasil possa ter um diploma normativo à altura da importância das contratações públicas. Muito obrigado.